livro, né, na primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4. Nós estamos estudando aqui sobre o nome de Jesus. Amém? E aqui, em primeira epístola, né, de João, capítulo 4, nós vamos ver a importância de nós conhecermos Jesus, de nós conhecermos o poder que há no nome, na pessoa de Jesus. Essa importância é tão grande, irmãos, que é questão de vida ou morte. É questão, irmãos, de salvação. Amém? Não é uma coisa assim que se eu ficar sabendo melhor, se eu não ficar sabendo tudo bem, não. Precisamos conhecer, nos aprofundar, né? Não só na palavra, no ensinamento sobre o nome de Jesus, mas nos aprofundarmos na pessoa. Quem é Jesus? Termos um relacionamento, né, real, verdadeiro, pessoal, íntimo com Jesus Cristo. Amém? Então aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler, irmãos, o versículo de número 14. Diz assim, ó: e vimos e testemunhamos o quê? Que o Pai, Deus, né, enviou o seu Filho. Qual a missão do Filho? Para que o Filho foi enviado? Para que, irmãos? Para Salvador do mundo. Então, qual é a missão de Jesus? Trazer salvação para o mundo. Se tira Jesus, tirou tudo, tirou a salvação. É impossível o homem se achegar a Deus, o homem se achegar ao Pai sem Jesus, sem o Filho. Ele é o caminho, amém? Ele é o mediador, tudo se dá através de Jesus Cristo, amém? Então esta é a missão de Jesus, salvar. Irmã Dani, eu preciso ser salvo. Nós vimos em Romanos, né? Aquele que crê e que clama o nome do Senhor. Este é o que, irmãos? Este é salvo. E aí no versículo 15 fala assim, ó: qualquer que confessar, creu, né, com o coração e confessou, falou com a boca, o que, irmã Dani, que tem que confessar? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Semana passada nós vimos o próprio Pai abriu os céus e deu testemunho: este é o meu Filho amado, nele eu me comprazo, nele eu me agrado, me deleito, tenho prazer, amém? Então o Pai testemunhou. Qual é o nosso papel? O nosso papel é crer, o nosso papel é receber no nosso coração e até mesmo confessarmos a nossa fé, até mesmo, irmãos, testemunharmos que Jesus é o único caminho, que Jesus Cristo nos une, nos leva a Deus, nos reconcilia, né, com Deus. Aí diz: e qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que diz? Deus, o próprio Deus, o Pai, está nele. Então, quando eu digo Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus está em nós, amém? Mas não só Jesus, o que diz aí? Deus está nele, Deus está em nós, irmãos, quando nós confessamos Jesus Cristo. Por quê? Porque o Pai e o Filho, eles são um só, amém? E aqui diz assim, né? Deus está nele e ele está onde? Está em Deus. E aonde Deus está? Ah, irmã Dani, Deus está no céu. O que é para o céu? Então tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus, tem que estar na palavra, tem que crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amém? Então, crer em Jesus
é questão de vida ou morte, é questão de salvação, é questão de céu ou inferno. Jesus é o Salvador. Amém? E aí, semana passada, a irmã Dani pregou aqui, a irmã Dani mostrou que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. O próprio Deus testemunhou, o próprio Deus falou. Nós vimos, testemunha de quem? Nós vimos o testemunho do Pai, nós vimos o próprio diabo, Satanás, reconhecendo, e nós vimos testemunhas, irmãos, aqui na terra, os discípulos, o centurião, na hora da crucificação, nós vimos testemunhas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não é só um Filho de Deus, como nós somos. Ele é o Filho, com O maiúsculo, com F maiúsculo. Ele é, irmãos, o próprio Deus, a própria revelação de Deus a nós. Amém? Então nós vamos ver aqui, relembrando um pouquinho de semana passada, Mateus capítulo de número 1, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Então nós vamos ver que Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Ele não é só um profeta, ele não foi apenas um homem bom, Ele não foi ali, um visionário, não. Jesus é Deus. Mateus capítulo de número 1, irmãos? Aqui o anúncio, do nascimento de Jesus Cristo, versículo de número 23 diz assim, eis que a Virgem conceberá e darás à luz ao filho, e esse filho, será chamado pelo nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel traduzido é o que, irmãos? Deus. Então aqui já está dizendo, Jesus é Deus. É Deus homem, é Deus conosco, é a revelação de Deus aonde, irmãos? Aqui na terra. Amém? E agora nós vamos ver lá no Evangelho de João, vamos um pouquinho mais para frente. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. E aí a irmã Dani até fala, irmãos? Às vezes as pessoas nos criticam, às vezes as pessoas, ficam dizendo, para vocês lá na igreja tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Tu só fala nesse tal de Jesus, Mas quem é Jesus, irmãos? Jesus é Deus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Como é que era a nossa vida antes de Jesus? Irmã Dani, era uma opressão, era uma angústia, era um desespero. Irmã, eu estava na morte, eu estava no fundo do poço. Irmã, eu não tinha nada, nem expectativa, nem esperança de vida, irmã. Eu era aquela pessoa assim que não queria mais viver, que clamava até mesmo pela morte. Nós éramos assim sem Jesus, irmãos? Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, até o calendário, tem antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida também tem, um antes de Jesus. Uma vida de dor, de sofrimento, de pecado, de amargura. E aí quando nós encontramos Jesus Cristo, abrimos o nosso coração, A palavra de Deus diz, todas as coisas foram feitas novas. No lugar da tristeza veio a alegria. Amém? No lugar da vontade, de morte, de largar tudo, de lançar tudo para cima, veio o desejo de viver uma vida em abundância, viver uma vida diferente, irmãos? Então, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é Deus. Olha só o que diz aqui, no Evangelho de João, capítulo de número 1, diz assim, no princípio, no Gênesis, no começo, era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus. Onde é que Jesus estava, irmãos? Antes, dele se fazer homem, ele estava com Deus.
Ele estava, né, irmãos, na presença de Deus, ele estava com o Pai, ele já existia, amém? Ele já existia, então ele estava com Deus, e a Bíblia diz, e o Verbo não só estava com Deus, mas o Verbo, o que, irmãos? Era Deus, amém? Então ele estava com Deus, mas ele também era Deus. Isso a nossa mente humana não consegue compreender muito, né, irmãos? A Trindade são três diferentes, mas são um só, né? Unidos, completos em si mesmo. Então a palavra de Deus diz que ele estava com Deus antes de todas as coisas, né? Ele diz, antes de Abraão existir, antes de Abraão ser, eu já era, amém? Então Jesus já existia com Deus, mas ele era ele é, né, o próprio Deus. E o versículo 2 diz, e ele estava, diz de novo, no princípio, no começo de tudo, né? Ele estava com Deus, né? Então, no começo de tudo, quando não existia nada, nem céu não tinha, nem terra não existia, não existia ser humano, homem, criação alguma, mas ele já era, ele já existia, amém? E aí também, irmãos, entra algo bem importante, né? O mundo era um caos, né? O mundo não tinha nada, mas quando foi lançada Cristo, a palavra criadora, todas as coisas foram sendo ali criadas, como diz aqui no versículo, né, de número 3, todas as coisas, que diz, irmãos? Foram feitas por Ele, por intermédio dEle. E aí diz, e sem Ele, nada do que foi feito, o que diz, irmãos? Se fez. Então, sem Jesus não haveria criação. Sem Jesus não haveria, não existiria, irmãos, nada. Amém? Nós vamos ver daqui a pouquinho que Deus é criador. Amém? Deus é criador. E Cristo é Deus. Você vai ver que Cristo se revela, se apresenta também como criador de todas as coisas. Às vezes eu pergunto, e aí, irmão, como é que tá? E aí, irmã, como é que tá? Tudo na mesma. Tudo igual. Eu falei, meu Deus, mas não aconteceu nada? Jesus Cristo é o Criador. Cada dia Ele quer fazer algo novo. Cada dia Ele quer trazer algo à existência na nossa vida. Mas nós temos que crer e nós temos que buscar. Olha a importância. Entra também aqui aquela concordância de João 15, onde Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus fica tudo igual, fica tudo na mesma, nada acontece. Mas com Jesus há testemunho, há mudança de vida, há transformação. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós precisamos crer, e nós precisamos receber aquilo que Ele tem para nós. E diz, e todas as coisas foram feitas por quem? Quem é que fez? Jesus. E diz, e sem Ele, nada do que foi feito. O que diz, irmão? Se fez. Tirou Jesus, tirou tudo. Tirou Jesus, nada acontece. Tirou Jesus, nada teria sido criado. Porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra que traz a vida, que faz a luz, que faz os céus, que faz a terra.
mas como era e é, né, o próprio Deus. Aqui em João capítulo 10, só para você entender, é uma unidade, irmãos, perfeita. Amém? É uma unidade perfeita. Eu uso como exemplo, né, o ser humano, por exemplo. O ser humano, você olha aqui para a irmã Dani. Tem uma irmã Dani ou tem 3 irmãs Dani? Misericórdia. 3 irmãs Dani, né, irmãos? É igual o elefantinho lá que incomoda muita gente. Incomoda muito mais. Imagina só, misericórdia, 3 de nós. Então, olhando no exterior, nós somos um. Mas também, irmãos, nós somos 3. Nós temos um corpo, que é a parte visível. Nós temos uma alma, que é o sentimento, as emoções, né, que é o nosso ser interior. E nós temos o que, irmãos? O Espírito, né, que é o Espírito, é o fôlego de vida de Deus em nós. Então, olhando é um, mas também nós sabemos o que? Que é 3. Então, Jesus estava com Deus, mas Jesus também é Deus. E Jesus afirma isso aqui para nós, né, irmãos? João capítulo 10, versículo de número 30, Jesus diz assim, ó, eu e o Pai, o que ele diz? Nós somos um só. Amém? Eu e o Pai, nós somos um. Irmã Dani, eu quero conhecer a Deus. Olhe para Jesus. Irmã Dani, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Olhe para Jesus. Irmã, como é que agrada a Deus? Olha para Jesus. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz, olhando para Jesus. O autor, o criador, né? E o consumador da nossa fé. Para onde tem que estar os nossos olhos? Para Jesus. Deus é Espírito, a palavra de Deus diz, ninguém nunca viu a Deus. Deus é Espírito. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós conhecemos a Deus. Amém? Então é a maneira de nós conhecermos a Deus. O próprio Jesus diz, eu e o Pai, né? Eu e Deus, nós somos um. Versículo 34, e os judeus, os religiosos, sem entender, né? Pegaram então outra vez, não foi a primeira, né? Outra vez pedras para o apedrejarem, né? Aí o versículo 32, e respondeu-lhes Jesus, tenho-vos o que? Mostrado. O que é mostrar, irmãos? É revelar. Ele diz, eu tenho mostrado, eu tenho revelado, trazido de uma maneira visível o quê? Aí diz, eu tenho mostrado muitas obras, o quê? Boas, procedentes de quem que eram as obras, irmãos? Do Pai. Então, olha aqui para a irmã Dani, o que Jesus está dizendo? Eu estou mostrando, está visível. Eu estou revelando aos olhos nu o que? As obras de Deus. E as obras de Deus são o que, irmãos? São boas. Nós vemos na criação tudo que Deus ia criando, tudo que Deus ia trazendo à existência. Qual é a frase que mais aparece em Gênesis 1? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então Deus criava e ficava revelado a sua bondade. Jesus, ele está falando tudo que eu fiz. O que? Levantar um coxo, dar vista para um cego. Amém? Devolver o filho que morreu, a sua mãe. Olha que coisa linda, irmãos. Ressuscitar mortos, curar de doenças, moléstias, libertar de demônios. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Sim. O que isso é, irmãos? Obra de Deus. E muitas vezes você vê os discípulos
fazer tais obras se Deus não fosse com ele. Amém? Então, o que estava sendo reconhecido, irmãos? Que Jesus é Deus. Que Jesus fazia a obra de quem, irmãos? De Deus. Amém? Então, para que ficasse de uma maneira visível, Jesus veio para mostrar as obras boas do Pai. Aí Jesus diz: e por qual destas boas obras vão me apedrejar? Por que vocês vão me apedrejar? Porque eu dei vista para o cego? Porque eu libertei o endemoniado? Porque eu ressuscitei o morto? Porque eu lá levantei um coxo, 38 anos, paralítico, né? Eu tenho feito o bem. Vocês vão me apedrejar por quê? Qual obra dessas vocês vão me apedrejar? Amém, irmãos? Então, depois você pode continuar lendo, né? Aqui em casa, né? Você pode continuar lendo aqui João capítulo 10. Você vai vendo, né? Que Jesus, ele é a luz e ele vem trazer, né? Ele vem trazer a revelação, o conhecimento, ele vem para trazer ali o entendimento. E a gente vê que era assim na nossa vida sem Jesus. Como é que a gente era antes? A gente não tinha luz, irmãos. A gente andava em trevas. É ou não é? A gente entendia as coisas de Deus. A gente conseguia reconhecer dessa maneira que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que sem Jesus nós não somos nada. Nós conseguíamos entender isso, irmãos? Não. Então Jesus começou a mostrar para nós o Pai, a salvação, as obras boas. Jesus começou a nos mostrar o reino dos céus, o que Deus tem para nós. E aquela luz começou a iluminar, começou a desfazer, né, as trevas, a cegueira que havia na nossa mente, que havia no nosso coração, né, irmãos? Então nós temos que buscar isso da parte de Deus, amém? Ter essa luz, ter o entendimento que nós precisamos para ter uma vida abençoada, né? Para ter uma mudança, uma transformação de vida, amém, irmãos? E aí, então, entendendo que Jesus é Deus, né? Ele é o Verbo, estava com Deus, ele era o próprio Deus. Aqui diz que ele estava, né, mostrando as obras boas, revelando as obras do Pai. Aí, para resumir, né, o que nós podemos dizer? Colossenses, o pastor está pregando Colossenses, né? Irmã Dani, eu tenho até aqui já um marca-página, já estou deixando a minha Bíblia aberta, né, marcada no livro de Colossenses, né? Colossenses capítulo de número 1. Nós já vimos isso no domingo, mas vamos relembrar, né? Para não sermos ouvintes esquecidos. Colossenses capítulo de número 1. Diz assim, ó, versículo 15, Colossenses 1,15 diz: o qual, Jesus Cristo, né? Está falando de Jesus, o qual, o que Jesus é? A imagem do Deus, o que? Invisível. Amém? Como é que Deus é aos nossos olhos? Invisível. É fácil, irmãos, seguir um Deus invisível? Não. Como é que eu vou fazer? Para onde Deus está indo? Qual é a direção, né? E agora, sem saber, sem ver, às vezes a pessoa fica o quê? Um pouco perdido. É ou não é? Então Deus é invisível. Mas Jesus é a forma visível, irmãos. Jesus é a forma visível. É a imagem. É a revelação perfeita de quem, irmãos? De Deus. Amém? É que nem às vezes a gente vai falar algo para uma pessoa: olha, irmão, você faz assim, assim, assim. Na cabeça de alguém, aquela direção estava clara. É ou não é? Na cabeça daquela pessoa, a direção estava clara. Mas o outro fica olhando assim. Não entendi nada. Já aconteceu? Não entendi nada. Aí pega uma pessoa um pouco sem paciência e fala assim: ei, como não entendeu? Quer que eu desenhe? Já aconteceu? Sim. O povo estava cego, irmãos.
Deus estava falando, Deus estava mostrando, Deus estava se revelando e o povo estava como? Sem entender. Sem entender. Então o Pai envia o seu Filho e o seu Filho, irmãos, é a revelação perfeita. Jesus é a forma visível de Deus. Amém? Amém. Aí tem igrejas, né, que às vezes ensinam de maneira diferente da palavra de Deus, né? A pessoa está doente, Deus está te provando, Deus está te testando, talvez não seja da vontade de Deus que você seja curado. Quem já viu isso, irmãos? Você já viu isso? Pois é. Só que quando um homem leproso chegou até Jesus, lepra é uma doença. Uma doença, irmãos, que não tinha cura. Uma doença que ia corroendo, que ia comendo o corpo, né? As pontas, as extremidades, as cartilagens da pessoa. Era contagioso, a pessoa tinha que ficar apartada, né? Praticamente esperando a morte. E aí chegou um leproso até Jesus e ele disse: Jesus, eu sei que tu podes, né? Mas ele falou assim: Senhor, se tu queres, tu podes me deixar ação. O que Jesus disse para aquele homem leproso? Eu quero, seja limpo. Então, cada vez que o diabo tentar colocar na tua mente: será que é da vontade de Deus que eu seja curado? O que você ouve de Jesus? Eu quero. Eu quero. Jesus Cristo te dá saúde. Ele já levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Então Jesus, ele traz a luz, ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós venhamos tomar posse da bênção, para que nós venhamos viver a vontade real e verdadeira de Deus para a nossa vida. Amém? Então diz: o qual é a imagem do Deus invisível. O que Jesus é? O primogênito de toda a criação. Aí o versículo 16, né, diz: porque nele foram criadas, o que, irmãos? Todas as, mais uma vez dizendo, ele criou, ele trouxe a existência, ele fez acontecer o que? Todas as coisas. Amém? Nós tivemos a oportunidade, agora na segunda-feira, né, de estarmos lá na igreja de Charqueadas. E aí eu vi, né, uma mãe, eu vi uma agora está uma moça. Mas na nossa época, irmãos, era uma menininha, assim, pequena. Tinha o quê? Uns 3 anos, né? E eu lembro que ela vinha no meu colo, ela ficava no meu colo, andava comigo para cima e para baixo, ia comigo para a escolinha, né? E aí eu vi a irmã, eu falei: paz, irmã, e aí, como é que tá a fulana? Aí ela falou assim: irmã Dani, a fulana agora tá bem. Ela disse assim para mim: irmã, mas me deu problema. Estava namorando com uma menina, estava no homossexualismo, irmã estava lá roqueira, gótica, estava rebelde, irmã, a senhora estava com a vida virada. Bem assim, irmãos, ela falou, né? Irmãos, imagina só. Diz que essa jovem foi conversar com o pastor, bateu de frente com o pastor, deixou o pastor falando sozinho. O pastor falou: Deus, eu não posso fazer nada, eu entrego essa jovem nas tuas mãos. Aí a irmã falava assim: irmã Dani, minha filha dormiu uma e ela acordou outra. Irmãos, no meio da noite, ela teve uma experiência com Deus. Ela acordou chorando, que queria aceitar Jesus, chamaram o pastor. Aí o pastor falou: o quê? Aquela jovem que virou as costas para mim, que me xingou, que me deixou falando sozinha, que não queria saber de aquela jovem. Aí o pastor falou: irmã, né? Pastor, essa mesmo. Irmãos, o pastor foi lá, ela aceitou Jesus Cristo de coração, está lá nos jovens, e ela estava dizendo para mim: irmã Dani, eu sei que é aos poucos. Ela falou assim: eu sei que é aos poucos, mas eu estou com fome, eu estou com sede de Deus. E ela falou: eu sei que Deus tem para mim um chamado. Eu sei que Deus tem para mim um propósito na minha vida, né? Então, a mãe disse: irmã, dormiu uma. E literalmente,
acordou outra. Eu falei, irmã, as coisas não acontecem do dia para a noite. Às vezes a gente acha que nada está acontecendo, mas o Deus invisível está trabalhando. Está trabalhando na mente, está trabalhando no coração. O nosso Deus, o que a palavra de Deus diz? Que o Pai, Ele trabalha até o dia de hoje. Amém, irmãos? Então creia, Deus está fazendo a obra. Creia, Deus está trabalhando. O milagre vai acontecer. Mas o nosso papel, irmãos, é crer na revelação de Deus dada através de Jesus Cristo. Amém. Então, você já viu, né, que Jesus é Deus. E aí eu vou começar a trabalhar alguns títulos que nós vemos no Antigo Testamento, títulos de Deus que revelam a Deus, e esses títulos se cumpriram em Jesus Cristo. Já dei spoiler, Deus é Criador. Você viu lá em Gênesis 1, né? E no princípio criou Deus, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Deus criou, Deus é Deus Criador. Amém? Concordamos com isso? Amém. Deus é Deus Criador. E Jesus, irmã Dani, Jesus também é Criador. Nós vimos ali em João 1, Ele era o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e tudo que existe foi feito através dele, né? Aí talvez você diga, irmã Dani, mas ali é Jesus se revelando, bababá. Mas olha só aqui, irmãos, no Salmos 33, livro de Salmos, capítulo 33. Olha o que fala sobre a criação. Você quer que Deus crie algo? Você precisa que Deus crie algo. Irmã Dani, meu familiar está em trevas. Deus criou a luz, Deus disse, haja luz. E o que está escrito? E houve luz. Deus disse e aconteceu. Amém, irmãos? Amém. Irmã, eu preciso que haja luz, que haja entendimento, que haja juízo, que haja salvação, que haja transformação. Irmão, eu preciso que haja perdão. Amém? Amém. Deus é Criador. Como é que Ele cria? Ele cria pela palavra. Ele cria através de Jesus Cristo. Ele cria, né? Através, o que, irmãos? Do Verbo. Então, confesse a palavra de Deus. Amém? Amém? Confesse a palavra de Deus. Não diga, não tem jeito, não há saída, não há solução, né? Não diga, não, esse coração é muito duro, é impossível. Não diga isso. Declare a palavra de Deus. Porque as coisas acontecem pela palavra. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. Salmos 33, versículo de número 6, Salmos 33, 6, diz: pela palavra do Senhor, que diz, foram feitos os céus e a terra, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Amém? Como é que foram criadas todas as coisas? Pela palavra. O que a palavra é, irmãos? Poderosa. O que diz a palavra de Deus, né? Aos teus anjos dará ordem. Irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus, legiões de anjos se manifestam por aquela palavra. Amém? Não tire Jesus. Não tire a palavra, porque é isso que cria, é isso que traz à existência todas as coisas. Amém? Sempre declare de acordo com a palavra de Deus. E para nós terminarmos aqui, mostrando, né, esse poder criador, Hebreus capítulo de número 1, livro de Hebreus, capítulo de número 1. Então, o que nós aprendemos? Que Jesus é Deus, Ele e o Pai são um só, as
Assim como o Pai é visto como Criador, Jesus Cristo se revela também como Criador, né? Irmã Dani, eu quero que algo seja trazido à existência. Chama a existência pela palavra de Deus. Amém? A palavra do seu poder, a palavra de vida que faz tudo acontecer. Hebreus capítulo de número 1, irmãos, versículo de número 1, fala assim, ó. Havendo Deus, antigamente, no passado, no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Diz, a nós falou-nos nos últimos dias, após a vinda de Jesus, né? Como é que ele nos fala? Pelo Filho. Quem é o Filho? É o Verbo, é a palavra, é a verdade. Quem é o Filho, irmã Dani? Versículo 2. A quem constituiu o quê? Herdeiro de tudo. Nós vimos, tudo é de Deus, tudo é de Cristo. Eu estou em Cristo, irmã Dani, o que a palavra nos ensina? Somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Então diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem, olha aí de novo, Cristo criando, fez também o mundo. Quem é que fez o mundo? Cristo, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, versículo 3, o qual, sendo um resplendor, a imagem, né? A representação da sua glória, a expressa imagem da sua própria, o que, irmãos? Pessoa. Quem é Jesus? A própria pessoa de Deus. A própria revelação de Deus. O Criador de todas as coisas. Irmã, mas Deus só cria. Cristo só cria, não. Sustentando todas as coisas. De que maneira? Pela palavra do seu poder. Você viu de novo, irmãos? A palavra associada ao poder? Você viu? Quem que é o poder de Deus na sua vida? Irmã Dani, eu quero o poder de Deus. Irmãos, o poder é pela palavra. Tirou a palavra, tirou o poder. Tirou a palavra, nada acontece. Amém? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente, que diz nome. Qual é o maior nome? O mais excelente nome, né? Acima dos anjos é quem, irmãos? É o nome de Jesus. Amém? Então você entendeu a palavra de Deus? Jesus é Deus. Assim como o Pai é Criador, Jesus, pela palavra, é o Criador de todas as coisas. Irmã Dani, eu vim aqui hoje buscando um milagre. Irmã Dani, eu preciso que algo seja criado na minha vida. Não confesse contrário à palavra de Deus, não murmure, não diga, não dá, não posso, não tenho jeito, né? Mas declare a palavra de Deus. E a palavra de Deus, com fé, vai ser o poder de Deus na tua vida e você vai ter experiências de milagre para poder testemunhar. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao nosso Deus em nome de Jesus.